Exame abdominal. O exame abdominal é realizado em 4 etapas na seguinte ordem: inspeção, ausculta, palpação e percussão. Inspeção. A primeira coisa é que o paciente tem que ficar deitado no leito, numa posição bem confortável, com uma boa iluminação, e a seguir a gente solicita que levante a blusa, que fique as cúpulas diafragmáticas bem visualizadas, até a cicatriz, até os pelos pubianos. E aí a gente afasta um pouco e faz uma manobra de ficar visualizando, onde a gente vai ver o aspecto do abdômen, a forma, o volume, se tem cicatriz, se tem retrações, os movimentos, se tem algum movimento anômalo, e pulsações, que normalmente você pode perceber pulsações normais, mas aí a pulsação é importante, depois na palpação a gente vê se é normal ou é patológico. Para dividir o abdômen em 4 quadrantes, basta imaginar uma linha vertical e uma transversal que se cruzam em um ângulo de 90 graus na cicatriz umbilical. As regiões delineadas são denominadas quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Para dividir o abdômen em 9 regiões, iremos traçar 2 linhas imaginárias verticais que ligam os pontos médio-claviculares aos pontos médio-inguinais. Em seguida, traçamos algumas linhas imaginárias transversais. 2 delas atravessam a margem inferior da 10ª cartilagem costal, uma de cada lado, e outras 2 atravessam as espinhas ilíacas anterossuperiores. As regiões delineadas serão denominadas como hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, epigastro, mesogastro e hipogastro. A compreensão dessas divisões é importante para o examinador localizar as projeções dos órgãos abdominais durante o exame. Isso é, evidentemente, fundamental para um bom raciocínio anátomo-fisiopatológico. Ausculta. Terminando a inspeção, procede-se à ausculta do abdômen. Ela deve ser realizada antes das demais etapas, porque a palpação e a percussão podem estimular o peristaltismo, alterando a sensibilidade do exame. Utiliza-se preferencialmente o diafragma do estetoscópio. A pesquisa dos sons deve ser realizada em todos os quadrantes, por pelo menos 1 minuto em cada região. Nesse momento é importante, principalmente na ausculta, nós verificarmos a presença dos ruídos peristálticos normais, ou se eles estão exacerbados ou reduzidos, e principalmente na procura de sopros, principalmente a gente na linha mediana, na aorta, a gente pode auscultar. E sopros também da artéria renal, normalmente a gente coloca 2 dedos para fora do umbigo, 2 dedos à esquerda e 2 dedos à direita. A gente pode escutar sopros da artéria renal, que é muito importante, principalmente em patologias renais que estão associadas com hipertensão arterial, por exemplo, ou anomalias renais, das artérias renais. E também é muito importante a gente auscultar também as artérias ilíacas. 2 dedos abaixo do umbigo, da cicatriz umbilical, 2 dedos para fora, a gente vai pegar a artéria ilíaca direita, mesmo procedimento, 2 dedos para baixo e 2 dedos para fora. A artéria ilíaca esquerda também é muito importante a presença de sopro nessas regiões, principalmente pacientes que têm claudicação intermitente. Eventualmente, a gente pode encontrar também sopros em outras regiões, por exemplo, no hipocôndrio esquerdo ou no hipocôndrio direito, relacionados com patologias do baço ou patologias hepáticas. Percussão. A principal técnica é a dígito digital, que consiste na utilização de um dedo plexímetro, que normalmente é o dedo indicador ou o dedo médio da mão não dominante do examinador.
Este dedo deve ser colocado em contato com a parede abdominal enquanto os demais dedos se mantêm afastados. Com a outra mão, o médico executa um golpe seco sobre o dedo placímetro, de preferência com o dedo indicador ou o médio. Aconselha-se grupos de 2 golpes por vez em cada ponto examinado. A percussão é muito importante e a técnica tem que ser bem revista toda a vida, porque nós vamos fazer a percussão em todos os 4 quadrantes e como a maioria do abdômen tem alças intestinais, nós vamos ter sempre um som timpânico, com exceção do normalmente, com exceção do hipocôndrio direito, onde tem um som maciço. Então nós vamos começar pelo som timpânico. Hepatimetria. O examinador deve realizar a hepatimetria, que é a medida do tamanho do fígado. A técnica consiste na percussão do tórax ao abdômen, seguindo a topografia da linha hemiclavicular direita. Deve-se marcar o momento em que o som passa de claro pulmonar a maciço, ponto onde está localizado o limite superior do fígado. O limite inferior, por sua vez, é determinado à palpação. Espaço de Traube. Na percussão, uma área extremamente importante é nós avaliarmos o espaço de Traube, que é uma região que fica entre a sexta, sétima, oitava, nona e 10ª costela. É um espaço reservado para o fundo gástrico e, logicamente, como é do fundo gástrico, a gente vai ter um som timpânico. Ele é delimitado pela linha axilar anterior e a linha axilar média. Quando nós não temos um som timpânico e sim um som maciço, significa que está havendo um aumento do baço. Mesmo que o baço não seja palpável, se você tem maciçez nessa região do espaço de Traube, isso denota esplenomegalia. Então isso é um dado extremamente importante na semiologia. A percussão abdominal, portanto, é importante para identificar a presença de líquido acítico, massas sólidas, aumento da quantidade de ar nas alças abdominais ou fora delas e para a determinação do tamanho do fígado e do baço. Palpação. A última etapa, mas não menos importante, é a palpação do abdômen. Inicialmente, devemos aquecer a mão para que não fique muito fria na hora que for palpar o abdômen e solicitar ao paciente se tem algum local que sinta dor. Perguntar sempre se tem algum local que apresenta dor e a gente começa sempre pelo local em que não dói. A palpação tem por objetivos principais avaliar o estado da parede abdominal, reconhecer as condições anatômicas das vísceras e detectar possíveis anormalidades, além de verificar a sensibilidade do abdômen. A palpação do abdômen é dividida em superficial e profunda. Então nós temos 2 momentos, a palpação superficial, em que ela pode ser feita apenas com uma mão, deslizando, sempre em movimento deslizando, com as polpas distais, que a gente vai fazer a palpação, sempre circular. Ou com 2 mãos, mesmo sempre em movimentos circulares, em que a gente vai avaliar textura, sensibilidade, dor, alguma massa que possa ser palpável nesse movimento. E a seguir a gente vai proceder à palpação profunda. Essa sim seria um pouco mais, você aprofunda mais. É importante a gente entender que existem órgãos que são fixos, regiões em que tem órgãos fixos, como o sigmoide, então é fácil palpar o sigmoide, e o seco também, que é fixo, e normalmente na palpação do seco você pode perceber um sonzinho de um gargarejo. Então
você faz a palpação e o transverso é um pouco mais difícil, porque o transverso não tem uma localização, não é fixo, pode ser encontrado tanto no região superior como até uma região mais baixo. Então você faz a palpação e sempre observando se o paciente esboça algum tipo de dor, alguma sensibilidade. Então essa é a palpação profunda e um espaço especial que você vai também palpar a região umbilical, regiões onde tem um potencial de encontrar hérnia, que são regiões umbilicais, regiões inguinais, íngnuos e escrotais, e na presença de algum achado anormal, você vai ter que caracterizar em relação à forma, tamanho, consistência, se é endurecido, se é elástico, é fibroelástico, qual a região que se encontra. E é muito importante saber se essa normalidade ou esse achado ao exame físico tem relação com os movimentos respiratórios, ou ela está em contato com o diafragma, que seria um caso o fígado, ou próximo ao fígado, em contato com o fígado, que também tem um movimento respiratório. Já as lesões retroperitoneais, elas não guardam essa relação com a movimentação do diafragma. Um passo especial é a manobra de palpação das vísceras sólidas, no caso seria o fígado e o baço. Palpação do fígado. Na palpação do fígado, assim como nós vamos ver na palpação do baço, é muito importante a gente utilizar os movimentos respiratórios. Então, a técnica, existe basicamente várias técnicas de palpação do fígado, nós vamos nos deter a duas técnicas. A técnica de Mathieu, que é uma técnica que a gente chama de mão em garra, você fica paralelo, coloca as mãos paralelas ao abdômen do paciente e você solicita que o paciente faça a inspiração. Por favor, inspire. Você não penetra no abdômen e acompanha o movimento respiratório e aí você fica paradinho e solicita o paciente respirar novamente. E você dá um hiato nesse movimento. Então eu não preciso estar fazendo essas manobras aqui, só repetindo. Inspire, por favor. Solte. Você acompanha e você só vai entrar no abdômen do paciente na expiração. Você fica um pouco lá embaixo. Na próxima inspiração, você dá um pequeno hiato e aí você sobe. Respire. Como é uma manobra que é extremamente importante, eu vou mostrar momentos em que essa manobra não está sendo feita corretamente. Por exemplo, eu penetrar na inspiração. Inspire. Então, o paciente sente dor, que eu estou penetrando no momento em que ele está inspirando. Então, isso é uma manobra errada. A outra forma errônea da gente fazer a palpação é eu entrar normalmente na inspiração, respire fundo, na expiração. Solte, entrei normal, mas aí eu fico aqui com aquele desespero de querer palpar e fazer esses movimentos circulares. Isso não ajuda em coisa nenhuma, é uma manobra errônea. Então essa também não deve ser feita. E uma outra maneira errônea de se fazer, pode respirar fundo. Vou penetrar normalmente, solte. Penetrei, só um minutinho, penetrei na expiração, fiquei normal. Mas olha aqui, agora no próximo movimento eu subo rapidamente, respire. Então subi rapidamente, quer dizer, não fiz a manobra adequada. Essa técnica permite que no próximo movimento da inspiração, se você tiver um fígado aumentado de tamanho, ele vai bater na sua mão. E é importante você caracterizar a borda, a superfície do fígado, a consistência, se tem nódulos ou se não tem nódulos. Ela é paralela, respire fundo. Usa os mesmos movimentos, solte. Só vou entrar na expiração, fico aqui, respire. E no próximo movimento aqui, solte. Eu vou ter a palpação da borda hepática. Respire. Solte. Então entro na expiração, respire.
dou um certo hiato no próximo movimento e aí é que eu vou ter a borda hepática batendo sobre os dedos. Palpação da vesícula. Um outro órgão que é importante também na palpação e principalmente quando ele está alterado do ponto de vista ou por um processo inflamatório ou por um processo neoplásico, é a palpação da vesícula. E aí aqui nós vamos ter, na colestite aguda, eu vou ter uma respire fundo. E quando eu tenho a colestite aguda, eu na inspiração profunda, respiro, o paciente tem uma parada brusca por causa da dor e eu posso palpar a vesícula. Então, isso é o sinal de Murphy. Um outro sinal extremamente importante também em relação à vesícula é nos pacientes que têm icterícia obstrutiva. Quando tem uma icterícia colestática, que nós palpamos uma vesícula, como se fosse uma pera piriforme, com uma diferença. Ela é indolor, e aí a gente vai palpar, pode ser abaixo do rebordo costal, um pouco mais no hipocôndrio direito, ou às vezes até um pouco no flanco. Respire fundo. E aí, não é o caso, nós estamos fazendo um exame no paciente normal, nós vamos encontrar uma vesícula piriforme, palpável, indolor. Então, isso é o sinal de Courvoisier. Palpação do baço. Essa manobra é utilizada também no baço, para palpar o baço. Depois que eu fiz a percussão, no espaço de Traub, eu vou inspiração profunda, não faço nada, acompanho a expiração e fico aqui, e no próximo movimento é que eu vou sentir quando o baço está aumentado. Pode ainda sensibilizar, colocando a mão aqui, respira, solte, fico a mão paradinha, na próxima inspiração é que eu vou ter noção de como é que está o baço. O baço é importante para diferenciar de aumento de outras massas, porque eles têm a chanfradura. Então, quando a gente palpa a chanfradura, isso é um sinal de que a gente está diante de um aumento do baço. Manobra de Schuster. Uma manobra semiológica também importante que a gente faz é a manobra de Schuster, para avaliar aumento do baço. Então, a gente procede da seguinte forma: pede ao paciente para ficar em decúbito lateral direito, a perna esquerda e a perna direita fletida, botando essa mão aqui sobre o pescoço. Essa aqui ficou meio pé, então tá aqui assim, botando sobre o pescoço. E aí a gente flete bem, assim, e aí você vai, nessa medida aqui, nesse movimento, você vai fazer o mesmo procedimento que você faria anteriormente. Pede o paciente inspirar, inspire fundo, solte, e aí você faz o mesmo movimento que você fez para palpar o fígado e o baço. Respire fundo. Quando você tem um aumento do tamanho do baço, na expiração, você vai, na próxima inspiração, solte, respire, você vai sentir a ponta do baço tocando os seus dedos. Essa é a manobra de Schuster. Manobra do obturador. Duas outras manobras importantes, principalmente no paciente com suspeita de abdômen agudo, seja de origem abdominal ou pélvica, é a manobra do obturador. Uma delas é a manobra do obturador, que quando bem executada e o paciente vai sentir dor na região hipogástrica, o que significa que tem algum processo inflamatório irritativo do obturador, seja pélvico ou seja no hipogástrico. Então consiste em você fletir a perna, fazer uma rotação interna, o paciente faz, e você pede o paciente para fazer força em direção ao seu lado contralateral e você puxa para lá, e você faz, o paciente puxa para o lado contralateral e você puxa para cá.
Quando tem um processo inflamatório, vai sentir dor nessa região e é sugestivo de apendicite, né? Se for do lado esquerdo, sugestivo de verticulite ou processos inflamatórios pélvicos na mulher, tipo anexite. Manobra do psoas. Uma outra manobra também na suspeita de abdômen agudo ou para avaliar dor abdominal é a manobra para a gente pesquisar uma irritação no músculo psoas, que consiste em você, dependendo de qual psoas que está acometido, você coloca em decúbito lateral, no caso decúbito lateral direito, que eu estou suspeitando que ele tem uma irritação no psoas esquerdo, e eu faço palpo aqui o psoas e eu faço uma manobra forçando, né, o estiramento das fibras do psoas. Esse sinal vai suscitar dor no paciente que tem um processo inflamatório agudo, seja abdominal, seja pélvico. Pode voltar à posição normal. Se eu estiver suspeitando que o psoas que está irritado é o psoas à direita, eu faço essa manobra em decúbito lateral esquerdo e faço o mesmo procedimento. Pode acontecer também em traumas ao nível do psoas ou processos infecciosos também ao nível comprometendo o próprio psoas. Sinal de Torres-Homem. É importante também um outro sinal semiológico extremamente importante, principalmente paciente com febre, com hepatomegalia, com anemia, com dor, é fazer a pesquisa do sinal de Torres-Homem, que é uma punho-percussão, pode ser assim ou pode ser dessa forma, e que você faz pequenos movimentos e o paciente tem um momento em que ele vai sentir mais dor, que corresponde exatamente o local onde tem uma coleção, possivelmente um abscesso. Então é um sinal semiológico importante. Sinal da descompressão brusca. Alguns outros sinais semiológicos, principalmente no paciente com dor abdominal ou com abdômen agudo, a gente também deve pesquisar. Um deles é o sinal da descompressão brusca. Você examina o paciente, olhando para o paciente, você faz movimentos e o paciente solta. Quando solta o paciente, além dele sentir dor na hora que eu estou palpando, quando eu solto, como existe uma irritação peritoneal, ele também expressa sinal de dor. É claro que a gente não tem que ficar fazendo várias vezes, porque aí você tem que respeitar primeiro o paciente. Você faz uma vez, mostrou bem típico, você não precisa estar fazendo novamente. Ponto de McBurn. Um outro ponto também que é importante na suspeita de apendicite aguda, é o ponto de McBurn, que é, traçando uma linha imaginária, no terço distal você tem um ponto um pouco mais doloroso também, que você pode suscitar também essa mesma coisa. Na suspeita de apendicite grave, o médico pode fazer a pesquisa do sinal de Blumberg, que consiste em comprimir o ponto de McBurn e soltá-lo rapidamente. Se a dor aumentar a descompressão brusca, o sinal é considerado positivo. Sinal de Gerson. Um outro sinal semiológico nos pacientes que têm suspeita de fecaloma é o sinal de Jasoni, em que você vai fazer a palpação do sigmoide, do colo esquerdo, e você vê como se fosse uma região que seus dedos, praticamente como se seus dedos entrassem numa massinha de criança. Fica a presença das polpas digitais numa área relativamente amolecida. Então isso fala a favor de fecaloma. Sinal de Giordano. Um outro sinal semiológico extremamente importante também que a gente vai ver, um paciente que está com a suspeita de uma infecção no trato urinário, é o sinal de Giordano, que consiste em você fazer pequenas manobras no flanco direito, se for o caso na dor no flanco direito, e no flanco esquerdo também, dependendo onde é que o paciente refere a dor. E o paciente tem uma dor, refere dor importante. Normalmente com esse movimento, as pequenas batidas, o paciente não sente dor, mas na hora que ele está com infecção urinária, uma pielonefrite,
ele pode sentir também dor com esse tipo de manobra, a depender se é do lado direito ou do lado esquerdo. É claro que se for uma cistite aguda, sem muita manifestação, que pegue o rim ou o ureter, esse exame pode ser normal. Sinal ou síndrome de Joubert. Um outro sinal semiológico também extremamente importante é a perda da maciez hepática. Nós vimos que o fígado, o hipocôndrio direito, nós temos a maciez hepática e eu faço uma percussão, não é o caso, esse é um exame ilustrativo, há uma perda da maciez hepática. Isso ocorre basicamente em pneumoperitônio, se o paciente tem uma dor abdominal muito importante, ou pode ocorrer também numa situação sem ser um abdômen agudo, que é uma interposição de uma alça intestinal. Achados patológicos do exame abdominal. Então, dando sequência à semiologia do abdômen, nós vamos mostrar hoje como é que é feito a avaliação de um paciente com ascite e aumento de volume abdominal. E nós vamos contar com a colaboração da paciente que é acompanhada aqui no nosso ambulatório da Universidade Federal do Ceará. A paciente que é portadora de uma hepatopatia crônica por esteatohepatite não alcoólica. E a primeira coisa que a gente faz é a inspeção, né? Então, na inspeção a gente pode observar um abdômen bastante volumoso, inclusive com protusão da cicatriz umbilical, que isso é um apanágio de aumento de volume. E o aumento de volume abdominal, claro que além de ascite, pode ter outros fatores, né? Especificamente no caso, é um paciente que tem uma doença hepática crônica e é devido a ascite. Mas além de ascite, pode ser um aumento de volume abdominal, pode estar relacionado com excesso de gases, com excesso de gordura, com gravidez, que não é o caso especificamente, e com a presença de massas, além de fecaloma também. Fecalomas, às vezes, de grande monta, pode ter aumento de volume abdominal. Então, o que é que nós observamos na semiologia? Primeiro, uma inspeção, um abdômen bastante volumoso. Outras vezes, quando não tem uma quantidade tão grande de líquido, você pode encontrar aquele abdômen batráqueo, que é um abdômen que fica mais caído para os flancos. E observar ver se tem, além no umbigo, outros locais que a gente tem que pesquisar hérnia são a região inguinal, presença ou não de hérnia, que especificamente não tem, mas no homem tem que pesquisar também, e presença ou não de cicatriz. E um outro ponto que é fundamental é a gente ver como é que a paciente se encontra do ponto de vista respiratório. Porque dentre as causas de aumento de volume abdominal por ascite, uma das causas é doença cardíaca, né? Insuficiência cardíaca, pericardite constritiva. E claro que eu teria uma turgência jugular na inspeção, e a paciente não toleraria tão facilmente esse decúbito. É importante a gente ver o edema, ver os membros inferiores, tanto para ver se tem algum quadro de infecção, para ver os pulsos periféricos, tibial posterior, pé de osso, se tem cacifo, e avaliar o grau de edema também. Todo paciente com ascite, que especificamente como a nossa paciente já está em tratamento, ela não tem edema de membro inferior, porque primeiro a ser mobilizado é o líquido que fica nos membros inferiores. Mas as ascites decorrentes de hepatopatia e insuficiência cardíaca, geralmente você tem aumento de volume abdominal, ascite e edema de membros inferiores. Um dado semiológico importante na avaliação de pacientes com ascite é quando você não está em tratamento, o paciente tem ascite sem edema de membros inferior. Nesse caso, eu tenho que pensar em patologias que comprometem primariamente o peritônio. E aí eu tenho que pensar em doenças infecciosas que podem cometer o peritônio, dentre elas a tuberculose peritoneal e processos expansivos que comprometem o peritônio, que em geral dá ascite e não vai dar edema de inferiores, ou poderá dar numa fase mais tardia.
Ainda podemos avaliar na mão se tem ou não a presença de contratura do Dupuytren, que é uma contração desse tendão, do quarto tendão, né? Correspondente que aqui especificamente não tem. E se tem baqueteamento digital, ou se tem cianose extremidade e baqueteamento digital. Depois da inspeção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a ausculta, para ver se tem, como é que está o peristaltismo, se tem ruído de luta, se não tem ruído de luta. Na ausculta, ela é fundamental na presença, quando eu tenho uma suspeita de aumento do volume abdominal no paciente com um abdômen agudo, que aí eu tenho que ver as características dos ruídos intra-aéreos. Mas é de 1 a 3 minutos em cada quadrante para você afastar, para dizer que não tem ruído intra-aéreos presente. Porque senão você pode dizer que não tem, na verdade tem, né? Então eu faço essa ausculta, onde eu vou ver o número a característica do ruído intra-aéreo, se está presente, se não está presente, se está exacerbado, se não está exacerbado, se tem peristaltismo de luta, se não tem. Dando sequência à palpação, a gente faz palpação superficial em todo o abdômen. E aqui é importante sempre fazer a palpação observando a face do paciente para ver se esboça dor. É claro que no paciente que tem ascite, uma das complicações pode acontecer a peritonite bacteriana espontânea e você pode flagrar dor na palpação do superficial. Uma manobra que é muito utilizada, principalmente em ascites de grande volume, é uma manobra que a gente chama de rechaço, que ao invés de você tentar fazer a palpação profunda, você faz pequenas ondas, tanto ao nível do hipocôndrio esquerdo como ao nível do hipocôndrio direito, pequenas ondas, e nessa manobra, se tiver aumento do baço, aumento do fígado, quando você faz esses pequenos movimentos, o baço desce e depois ele bate na sua mão. Então essa é uma manobra que a gente usa frequentemente em ascites volumosos. E na presença de hérnia, a gente tem que ver se tem essa hérnia, se ela está, como é que ela está, se ela consegue voltar para dentro da cavidade abdominal, ou se é uma hérnia que está encarcerada, se tem dor, se tem sofrimento, né? Se tem calor, se tem rubor. E logicamente que essa hérnia também ela aumenta mais na posição quando está em pé. Essa é uma hérnia redutível, né? Mas na hora que você solta ela volta novamente. Manobras para detecção de ascite. Piparote. Semicírculos de escuda. Maciçez móvel. Pode ser a ajuda de um acompanhante, ou da própria paciente, ou de um aluno, um residente. Coloca a mão no meio e com a mão espalmada no outro flanco, e eu vou fazendo manobras que a gente faz pequenas percussões e cria uma onda, que essa onda vai ser transmitida até a gente perceber essa onda na palma da mão. Então essa é uma manobra que faz parte da semiologia de ascites de grande volume. À medida que eu tenho um aumento do volume abdominal por líquido, o que é que vai acontecer? No decúbito dorsal, as alças, como estão cheias de gás, elas ficam flutuando. Então elas ficam mais periumbilicais. Enquanto que o líquido ele fica mais na região mais embaixo. Então é como se eu estivesse fazendo pequenos círculos redondos. Esses círculos à medida que eu vou me aproximando da região hipogástrica, eles vão ficando mais maciços, enquanto que o centro é mais timpânico. Essa manobra é uma manobra importante porque ela vai diferenciar, por exemplo, de um útero gravídico. Um útero gravídico eu vou ter o quê? Eu vou ter uma percussão ao contrário. Eu vou ter um útero que vai aumentando de tamanho, então ele vai ocupando o centro. E aí eu vou ter maciçez no centro, e nos flancos eu vou ter timpanismo. Então essa é uma manobra importante nessa diferenciação.
Então só vamos ver. Como é que a gente faz? Tem duas maneiras da gente fazer essa manobra. Uma fazendo, eu vou fazer pequeno círculo, vocês vão ouvir o timpanismo. Timpânico. 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 Então eu fiz um círculo imaginário, um semicírculo imaginário, e vou me afastando. Timpânico, mas já mudou um pouco. Timpânico. Aqui já vai estar submaciço. 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 E o terceiro ou quarto semicírculo, você pode fazer vários, vocês vão ver que vai ficar bem mais maciço em toda, porque eu vou pegar bem os flancos já. Então, eu vou demonstrando o que eu tenho o centro, que as alças estão boiando aqui no centro, e logicamente toda essa região aqui do centro eu vou ter timpanismo. À medida que eu vou me aproximando dos flancos, eu vou tendo níveis do líquido, né, do líquido acídico, e eu vou ter maciçez. O princípio da maciçez móvel, o que é? É o movimento das alças e do líquido à medida que eu mudo o decúbito. Nós estamos em decúbito dorsal, eu faço uma mudança, peço para o paciente virar para cá, decúbito lateral direito, e aí eu faço a percussão. O líquido que estava acumulado aqui no flanco, à medida que eu faço mudança de decúbito, o líquido desce e vai ocupar esse espaço. Então, vamos lá. Timpânico. E aqui já ficou maciço. Aqui também maciço, né? Maciço. Então isso é o que a gente chama de maciçez móvel. Ou seja, houve uma mudança no som, que anteriormente no decúbito dorsal era maciço, submaciço, timpânico, para timpânico, timpânico, submaciço e maciço. Então isso é o que a gente chama de maciçez móvel. A manobra de maciçez móvel é realizada em 3 etapas. Na primeira, o paciente encontra-se em decúbito dorsal. Nessa posição, teremos a presença de som maciço nos flancos e de som timpânico na região central. Na segunda, o paciente ficará em decúbito lateral direito. Teremos, então, timpanismo no flanco esquerdo e maciçez no flanco direito. Na terceira etapa, o paciente ficará em decúbito lateral esquerdo. Nesse momento, teremos timpanismo no flanco direito e maciçez no flanco esquerdo. O sinal do piparote é positivo em ascites tensas com volume superior a 5 litros. A manobra dos semicírculos de Skoda detecta ascites de volume superior a 1,5 litro. O sinal da maciçez móvel é a manobra semiológica mais útil para a pesquisa da ascite, detectando derrames peritoneais acima de 1,5 litro. Em ascites pouco volumosas, o método de maior sensibilidade é a ultrassonografia abdominal, detectando derrames tão pequenos quanto 50 ml. Icterícia. Nós estamos diante de uma paciente com hepatopatia crônica, em fila de transplante, que mostra uma icterícia 3 cruzes em 4. Como a gente pode visualizar, aqui no olhinho dela, você vai ver o grau de icterícia. E que poderá ser visualizado também a boca. Essa parte aqui, feno lingual. Diferentemente do que ocorre quando, por exemplo, você tem uma hipercarotenemia, em que você fica a pele amarelada, mas nem colore a mucosa e nem colore a conjuntiva. Circulação colateral. Então, como nós podemos ver, o paciente se encontra em pé e exacerba mais a circulação colateral. Como é que eu vou diferenciar uma circulação colateral de apenas uma distensão das vênulas do abdômen?
vocês vão ver que a veia, a gente faz uma palpação, vai ver que existe uma elevação dessa veia, dessa circulação. E aí nós vamos ver o fluxo, como é que predomina. Se é de baixo para cima ou se é de cima para baixo. Como é que eu vou saber isso? Inicialmente eu pego um ponto e seco essa vênula e solto. Então eu vejo quanto tempo levou para preencher quando eu soltei aqui embaixo e faço a mesma coisa, seco novamente e solto de baixo para cima. Então demora muito mais tempo, enche, mas demora muito mais tempo de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então isso caracteriza uma circulação colateral tipo porta, que vai de baixo para cima. Quando eu tenho uma recanalização da veia umbilical e faz o cabeça de medusa, eu posso ter um fluxo embaixo aqui, que é o contrário, ele faz de cima para baixo, e o fluxo aqui em cima, de baixo para cima. Esse é um fluxo misto, que a gente chama de cabeça de medusa. Se eu tivesse uma obstrução da veia cava superior, como é o fluxo da veia cava superior? Normalmente é de cima para baixo. Então a circulação colateral da veia cava superior seria o mesmo jeito, de cima para baixo. Aqui não, eu tenho uma circulação tipo porta, como ocorre também quando eu tenho uma obstrução da cava inferior. O fluxo da cava inferior é de baixo para cima. Então se eu tiver uma obstrução da veia cava inferior, eu vou ter o fluxo também de baixo para cima. Aranha vascular. Aqui tem uma aranha vascular, quando a gente comprime, né? Eu vou comprimir, vai desaparecer, depois enche do centro para a periferia. Eritema palmar. Caracterizado muito bem um eritema palmar, bem vermelho na região central menos, e também na ponta dos dedos também eu tenho um eritema palmar. Flapping. Nós vamos fazer uma pesquisa de um sinal semiológico que ocorre nas encefalopatias. Não é patognomônio de encefalopatia hepática, pode ser na insuficiência renal, numa hipoxemia também você pode ter esse flapping. Mas diante de um paciente com doença hepática crônica, é muito importante a pesquisa desse flapping, porque caracteriza também a encefalopatia. Então nós vamos fazer a pesquisa do flapping. Eu não pego aqui, eu pego aqui embaixo, faço uma extensão e solto. Então o paciente vai ter tremor.